E hoje nós temos a honra da presença da Rô Pacheco, que é trabalhadora da Casa de Jesus e que vai nos falar sobre o Sermão do Monte. Que Jesus abençoe. Muito boa noite a todos. O nosso abraço fraterno, os nossos votos de muita paz. A obra que nos inspirou a exposição doutrinária da noite chama-se Primícias do Reino. É uma psicografia de Divaldo Pereira Franco. E o espírito que dita essas mensagens evangélicas chama-se Amélia Rodrigues. Então, Amélia Rodrigues, ela traz alguns episódios da vida de Jesus enquanto a sua exemplificação do Evangelho. E ela vai nos dizer, então, que aquele junho estava ardente mais do que nos outros anos. Que o final de tarde, junto àquele breve aclive, e desde cedo uma multidão ali se ajuntara. Chegados do além-Jordão, da região da Decápolis, da Galileia, de toda a Galileia, aquele povo sedento estava então à espera do Messias, daquele que traria então, e que já trouxera, e há muitos que ali estavam naquele dia, já o tinham visto, já o tinham escutado, e portanto se viram numa situação de novamente beber daquela fonte. Então, aquela multidão inteira, embora falando dialetos totalmente distintos, na sua grande maioria, sem se entender do ponto de vista linguístico, porém, eram irmãos em sofrimento, eram irmãos em questionamentos, eram irmãos em si por conta da subjugação, da pobreza e de tantas dificuldades que aquele povo ali vinha vivendo. Então esse mestre, esse Messias, ele não vem paramentado, ou seja, com uma indumentária bélica para uma guerra. Não, a proposta de Jesus era outra. Então a multidão ali ia se ajuntando. Muitas pessoas, centenas de pessoas. E o final de tarde, belíssimo, e Amélia Rodrigues vai dizer que quando ele chega, e os evangelistas, tanto Mateus quanto Lucas, eles vão usar duas expressões interessantes. Mateus vai dizer que Jesus sobe o monte e se instala num aclive, ou seja, numa espécie de platô. A montanha não era muito alta. E Lucas vai dizer que Jesus desce. Mas no momento, ora, se ele sobe ou desce é um detalhe para nós, mas ressaltamos duas situações importantes. Primeiro, nós devemos considerar a montanha, né? Nós todos temos uma montanha a galgar, todos nós. E essa montanha, ela está proporcional àquilo que cada um de nós precisa vencer na vida. Fato é que nós vamos precisar subir a montanha. Agora, em se falando de Jesus, que além de ser o modelo e guia de toda a humanidade, o construtor desse orbe planetário, a luz magma que essa Terra já teve, e por mais que a gente possa qualificá-lo, nós não conseguimos qualificar Jesus Cristo. Mas ele passa por um processo, vamos dizer assim, ele desce ao orbe, ele chega até nós. Então faz muito sentido nós pensarmos no espírito da sua categoria, ele sim tem condições de descer. E assim são todos aqueles espíritos superiores, inclusive aquele que tutela a nossa jornada na condição do nosso anjo guardião. Eles sempre estão em relação a nós, como se estivessem sempre com as mãos estendidas em nossa direção. Mas cabe a nós, então, fazermos o movimento de ascensão, o movimento da subida, o movimento de endereçar-se àqueles que já estão prontos, porque prontos nós não estamos. Nós estamos no processo de nos aprontarmos nessa jornada de subida. Então, Jesus realmente pode ter descido a montanha, ou realmente pode ter subido a montanha, porque é da sua categoria, é da sua estirpe espiritual.
Mas Amélia Rodrigues diz algo que é belíssimo, dizendo assim, que quando Jesus chega a esse platô, ele se veste de poente. E é belíssimo a gente pensar em todos aqueles matizes desses finais de tarde que nós mesmo presenciamos aqui, os tons dourados, e vamos imaginar que isso é como se fosse uma vestidura, uma aura, ressaltando a beleza do Cristo, não só de uma beleza física, mas da sua beleza espiritual, e ali ele se coloca diante de todo aquele povo, como nós, sedentos sempre de beber nessa fonte do Evangelho. E Jesus conhecia cada coração. Ele sempre se compadeceu do sofrimento. Ele sempre se compadeceu da ignorância da humanidade. E ali ele se coloca e definitivamente ele vai nominar em algumas frases curtas aquilo que Amélia Rodrigues diz que é a ode à vida, que é um poema divino que jamais seria falado novamente por qualquer outro mortal. E até na semana passada, nosso amigo menciona Mahatma Gandhi, e realmente Gandhi fala isso. Ele diz que se fossem perdidos todas as normativas filosóficas, religiosas, todos os ensinos mais elevados da Terra, mas se ficasse apenas o sermão da montanha e o sermão do monte, nós teríamos um roteiro certo para subirmos a nossa montanha. Então, nesse momento, Jesus faz uma oferta à humanidade. E vamos pensar, será que quantos de nós talvez pudéssemos estar ali? E quantos de nós estamos de novo aqui? Relembrando as mesmas e antigas verdades. Tamanha a nossa dificuldade de nos decidirmos a subirmos a nossa montanha. Seja ela no formato em que ela estiver hoje, nesse momento da vida. Porque subir, nós sabemos, não é uma situação das mais agradáveis. Aquilo que nós estamos para nos defrontar, mas precisamos subir. Então Jesus vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando Jesus fala de uma bem-aventurança, ele muda a perspectiva, porque há os desventurados na terra, os infelizes, e aqueles que muitas vezes amplificam a sua desventurança, porquanto pela forma de pensar, pela forma de falar, pela própria ignorância. Há muitos fatores que aumentam as nossas desventuras. Mas ele diz bem-aventurados, ele está dizendo que nós somos felizes, independente do que acontece fora, porque Jesus vai apontar onde está essa felicidade. E aqui ele vai nos passar uma normativa de vida. Então, aquele povo, em se dirigindo àquele povo, ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, Jesus diz àqueles que já conseguiram compreender que a felicidade não está nas coisas, que a ambição não é um caminho que vai gerar felicidade, porque dá a impressão que nunca é o suficiente, que sempre falta algo, e nessa busca incessante de faltar algo, a felicidade é projetada para muito longe, para amanhã, para depois. Eu vou ser feliz quando eu casar, depois eu vou ser feliz quando eu descasar. Olha que interessante. Eu vou ser feliz quando eu tiver o carro, mas daqui a pouco aquele carro não é mais suficiente, eu já tenho que ter outro. E assim por diante, nós criamos necessidades sem fim. Isso causa uma angústia, isso causa uma inquietude. Então Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. E logicamente é importante aqui ressaltarmos que não há nada contra o ter, o dispor, o desfrutar, mas nós precisamos saber que tudo isso vai ficar. Então, há hoje uma perspectiva em relação à abundância muito interessante, que é a proposta de Jesus. Abundante é aquele que tem menos necessidades. Porque às vezes nós confundimos abundância com um ter excessivamente. E Jesus vai falar disso. Aquele homem que tem um silo cheio de sementes, ele vai consumir a todas? Não vai.
Não vai, nós precisamos de muito pouco. Essa é a ideia de Jesus para nós. Essa pobreza de espírito é algo de contentar-se, de sentir-se bem com aquilo que a vida me dispõe. E lógico, todos os nossos movimentos crescentes, todos os nossos movimentos de desenvolvimento, seja material e intelectual, todos são louváveis. Mas Jesus diz que feliz mesmo é esse pobre de espírito, que olha para as coisas e não se identifica mais com elas, mas cuida muito, porque tudo isso é patrimônio divino, não é nosso. Nós temos tudo num período curto de empréstimo. E nós não sabemos quando a gente vai ter que dar conta daquilo que nós temos usado até aqui, a começar pelo nosso próprio corpo. Então, quando Jesus fala àquela população, àquele grupo, vocês são felizes porque são pobres, isso já é um grande alento. Porque à época, há uma disparidade muito grande. Há uma diferença social muito grande, há uma discriminação muito grande diante daquele que é desprovido de posses. Então Jesus lança a mão de um novo olhar, porque muitas vezes aquele que não tem nada é o mais rico. Muitas vezes aquele que não tem posses é o mais feliz, porque muitas vezes os excessos nos causam muitas preocupações. Jesus vai seguir dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Há momentos na vida que, por mais que nós queiramos traduzir em palavras do nosso sofrimento, não há palavras. Há momentos de chorar, e de chorar muitas vezes sozinho. Há momentos de chorar pelo abandono, há momentos de chorar pela discriminação, há momentos de chorar pela perda, pelo revés, há muitos momentos de chorar. Mas Amélia Rodrigues nos lembra bem que nunca um choro pautado na revolta, nunca um choro pautado descompassadamente, um choro impaciente, um choro que não é grato, mas Jesus fala: felizes aqueles que podem chorar. E vejamos a que momento que Jesus falava isso. Há povos, muitos deles, que iam ao encontro das suas palavras extremamente consoladoras, muito subjugados por outros. Porque o que valia àquela época era a força física, era a brutalidade. Então, se um povo dominava outro, aquele que era dominado virava escravo, que era dominado virava escravo. E perdiam tudo da sua vida, não só os bens, não só a terra, não só a sua identidade, mas os seus amores. E vamos pensar quantos choros nessa época. Quanta dor nessa época, e Jesus diz: bem-aventurados. Mas por que ele fala bem-aventurados os que choram, porque serão consolados? E isso vem exatamente ao encontro dessa proposta, inclusive da nossa proposta espírita. Porque nós passamos a entender por que choramos. E isso dá um alívio. Porque enquanto nós não compreendemos por que choramos, nós nos sentimos no direito de ser como aquela criança birrenta, que brada, que briga, que esperneia achando que tem razão. Então Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós vamos entender por que choramos. E sempre fica a opção: vou continuar chorando? Vou continuar me colocando na posição da vítima? Se nós passamos a entender que nós estamos construindo os nossos destinos dia a dia, momento a momento, cada pensamento que nós temos está construindo algo real no nosso caminho. E depois a gente pergunta: por que eu? Esquecendo que nós estamos construindo momento a momento o que cada um de nós vive. Então Jesus, quando lança a mão dos bem-aventurados, ele diz: felizes os que choram. O olho, diz Amélia Rodrigues, é a candeia do corpo, ou seja, é pelos olhos que se traduz muitas coisas
mais íntimas nossas. Muitas vezes nós não conseguimos traduzir de outra forma, mas nós traduzimos pelo olhar. E reforçando, lágrimas acumuladas, muitas vezes, num momento ou no outro, nós vamos chorá-las. E há muitas, inclusive, crenças populares que acabam se tornando condicionamentos de pensar, ou seja, muitas vezes nós agimos no automático. E quantas vezes ouvimos, engole esse choro, homem não chora. Entre outras coisas que nós ouvimos a respeito do chorar, como não sendo uma coisa legítima. E muitas vezes a tristeza vai nos visitar. E há momentos que não há nada a dizer. Realmente há momentos que o antídoto, a terapêutica, vai ser o choro. Mas sabendo por que choramos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós vamos pensar que nós estamos num processo evolutivo, cultural, social, onde a mansuetude é algo ainda muito incomum, inclusive nos nossos dias. Então Jesus diz, bem-aventurados os mansos. Então muitas vezes nós próprios, às vezes numa discussão mais calorosa, um fala uma coisa, daí eu já replico, já aumento a voz. E a proposta de Jesus é, feliz é aquele que consegue ser manso, não submisso, mas que consegue manter pelo menos essa calma interna. Porque muitas vezes o mais violento não é o que começa a briga, mas é aquele que dá continuidade. Porque alguém tem que ter essa inteligência emocional para colocar um ponto final. E muitas vezes o silêncio é de alta sabedoria. E muitas vezes aquele que cala pode gerar uma reação fortíssima no outro. E nos faz lembrar sempre esse episódio da vida de Chico Xavier, quando, numa das noites das suas psicografias, as mães que perderam seus filhos, uma mãe chega até ele com a carta psicografada e diz para ele, você é um charlatão, e cospe na cara do Chico. E as pessoas se juntam perto dele e perguntam aos amigos de justiça, quer que a gente faça alguma coisa? Nós levamos essa mulher para fora? E ele simplesmente falou assim, choveu no meu rosto. Isso é muito mais impactante do que qualquer outra reação. A mansuetude, ela tem um impacto tão grande que muitas vezes vai fazer o outro parar imediatamente. Há um outro fato da vida de Mahatma Gandhi, onde um soldado, ele está numa passeata pública, e o soldado vem e o esbofeteia, ele cai ao chão, ele se levanta, o soldado novamente o esbofeteia, isso é um fato real, ele cai ao chão, e o soldado pergunta a ele, quem te ensinou a ser tão covarde? E Mahatma Gandhi responde, esse que carregas no peito. Ele estava com um crucifixo. Isso tem muito mais impacto. O impacto a esse homem foi tanto que ele foi um dos maiores seguidores de Mahatma Gandhi. Foi o braço direito de Mahatma Gandhi. Então, quando Jesus diz que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e nós que vamos seguindo num processo constante entre uma reencarnação e outra, e a grande maioria de nós há de retornar a essa terra, a mansuetude que nós cultivamos hoje é o nosso reingresso a uma terra melhorada. Então essa terra dos sonhos que nós imaginamos, essa terra não passada a régua e todo mundo igual, não, mas essa terra respeitosa, gentil, cortês, feliz, começa nessa mansuetude hoje. Não há como nós fugirmos desse exercício. O pior é replicar a violência, é sempre pior.
É sempre pior exaltar-se, levantar a voz, é sempre pior. Nós nunca temos um resultado favorável e positivo se agirmos com violência. E acabamos nos destituindo da grande oportunidade de sermos os herdeiros dessa terra. Jesus vai impactando, porque é uma proposta nova para um povo violento, ignorante, é um povo escravocrata, dominador, estúpido, primitivo. Ele diz: mansuetude. É isso que vai fazer você ser o herdeiro dessa terra nova. E vamos imaginando quantos impactos isso vai causando naquelas pessoas, assim como em nós. Porque essa é uma leitura muito reflexiva, não uma leitura. Isso é material de reflexão para muitas existências, não só para uma palestra pública, mas são textos de cunho muito profundo, são orientações muito espirituais essas de Jesus para nós, falando de uma felicidade que já existe e que nós não acreditamos que ela existe, porque nós vivemos como homens e mulheres, nós não vivemos ainda como espíritos na terra, passageiros de um tempo. Então a gente se frustra mais do que desfruta a vida, do que goza essa vida com alegria. Bem-aventurados, diz Jesus, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então vejamos, né? Quando a gente fala de justiça, a parte final, ou melhor, a terceira parte de O Livro dos Espíritos é o estudo das leis divinas. Então ali nós vamos estudar a lei da destruição, a do progresso, a de sociedade e a lei de justiça também, amor e caridade. E quando Kardec pergunta aos espíritos superiores aonde nós podemos condensar todas as leis, eles dizem na lei de justiça, amor e caridade. Mas que justiça é essa? É a justiça pelas próprias mãos? É aquela em que muitas vezes nós, tendo o conhecimento das leis espirituais e naturais, vemos alguém que nos fez um prejuízo, ser prejudicado e nós pensamos: está vendo? A lei de Deus está se cumprindo. Não é essa a justiça. Não é essa. Aquele fulano lá deve estar pagando no mínimo o que ele fez. Quer ver aquele outro lá, meu Deus, deve ter jogado pedra na cruz. Não é essa a justiça. Porque nós passamos a compreender uma lógica fenomenal de causa e não de um efeito só, de uma ação e às vezes de muitas reações, dependendo das escolhas que nós vamos fazendo. Então, às vezes, uma ação, e depois melhorada, ela pode ter reações diferentes. Então, a Amélia Rodrigues, quando ela explana essa bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ora, se eu levo um prejuízo na vida, seja de que área for, o que eu desejo? O que nós desejamos? Nós desejamos justiça ou não? Claro que sim, a gente deseja justiça, tanto é que a gente tem leis ordenando essa ordem, certo? Quando eu levo um prejuízo, eu posso mover uma ação contra alguém? Posso? Quantos de nós já fizemos isso? Mas a questão é, o que me move a isso? O que me leva àquilo? Eu estou movido pela raiva? Pelo ódio? Eu estou movido por esse sentimento que ele vai ter que pagar por tudo que ele me fez? Porque se eu sou movido por isso, eu não estou entendendo a justiça divina. Porque vejamos bem, a gente é flor que se cheire, o que vocês acham? Hã? Alguém já ficou um dia sem tomar banho? Cheirou bem ou cheirou mal? Então, a gente não é muito flor que se cheire. Nada que chega ao nosso caminho chega no endereço errado. Não tem erro na justiça divina. A matemática divina ela é sempre perfeita. Só que como que eu vou me corrigir por essa justiça? Qual é o processo? É a tomada de consciência.
é compreender Deus, é compreender a sua infinita bondade. Porque de tudo aquilo que nós devemos, e a conta é grande, se a gente paga esse pouquinho, essa dívida se apaga. Esse é Deus. Esse é Deus. Se nós temos um débito enorme, se a gente quita uma parte, aquilo se extingue. E mais, a notícia melhor da noite é, e se a gente amar e amar muito, a gente pode até não passar pela problemática. Olha que fácil. A pergunta, por que a gente não ama? Então, Amélia Rodrigues vai dizer, justiçado pela consciência e corrigido no amor. Olha que coisa maravilhosa. Porque eu passo a compreender e eu passo a executar, a minha execução é o amor. Mas aí a gente pode pensar, mas o fulano me passou a perna, roubou, eu fui traído. Não deseje mal, não pense mal, não queira mal, não fale mal. Isso é amar. Isso já muda todo um contexto mental, já muda toda uma prospecção de ondas que a gente vai lançando aos nossos olhos, na grande maioria, ondas invisíveis, mas para os espíritos não são, principalmente os desencarnados, fora os médiuns videntes. Mas nós criamos um ambiente muito favorável às perturbações espirituais. Nós criamos um ambiente muito favorável aos desequilíbrios de qualquer ordem. Exatamente porque nós queremos fazer essa justiça. Não compreendemos ainda a lei divina, como ela age, como ela é certa. E muitas vezes, mais para frente, a gente, num lapso luminoso, a gente, puxa, que bom que eu passei por aquilo. Que bom que eu tive tempo de fazer aquilo. Porque todos nós faremos esse retrospecto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, muitas vezes, nós queremos receber a bondade do outro, mas nós não queremos ser bons. O que não é misericordioso, geralmente, é aquele indivíduo que vive em torno do próprio, desse lugar que todo mundo tem no meio do ventre. Então, esse sujeito vive aqui e o mundo dele é esse. Vem a mim, as minhas vontades saciadas, os meus desejos. Mas na hora que a vida o convida a um exercício da misericórdia, ele não acontece, ele não se permite. Porque ele vive de forma muito egocentrada. Porque o misericordioso é alguém que já olha para fora. É alguém que já se compadece do sofrimento. É aquele que não mais vai pensando, aquele lá está na miséria porque ele fez por merecer. Não. Vamos nos colocar desse que muitas vezes está na rua, sem um teto, sem um alimento. E não só uma misericórdia do ponto de vista material, mas do ponto de vista também moral, no exercício da paciência. Porque a misericórdia é o exercício da caridade. E Amélia Rodrigues vai dizer, misericórdia que se doa é luz que se atira no próprio caminho. E aí nós precisamos olhar para essa metáfora, né? Misericórdia que se doa é luz que se atira. Tá. Para onde nós estamos indo nesse caminho? Para onde nós estamos indo? Para onde? Para cima, de preferência. Pelo menos para frente. Então, misericórdia que se doa é luz que eu estou espalhando nesse caminho. Olha a pegadinha. Aí chega naquele momento que ninguém gosta de pensar, que vai desligar o corpo físico. E uma vez que desligou o corpo físico, não dá para voltar, tá bem? Então desligou. O espírito não volta para essa casa. Acabou o tempo. No momento em que acontece
esse desligamento, o processo da morte e da desencarnação, que são coisas distintas, mas tudo bem. O espírito faz a sua retrospectiva, é como se ele fizesse o caminho de volta. Mas e se eu espalhei umas taxinhas pelo caminho? Uns pregos, uns vidros quebrados? Qual vai ser a sensação? Vai ser confortável? Vai ser dolorida? Por isso que fala-se que quando o espírito nós desencarnamos, nós podemos viver mais perturbação ou menos perturbação, de acordo com o que nós espalhamos nesse caminho. Agora, se eu espalhei mais luz do que espinhos, qual vai ser a sensação? Saber que fiz bem, saber que fui paciente, saber que fui tolerante, saber que amei. Vai ser confortável? Muito. Muito mais confortável. Então Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque nós vamos receber misericórdia. De quem? De nós mesmos. Porque a gente não pode ser misericordioso esperando que o outro seja comigo. Porque o que a mão direita dá, a esquerda não sabe. Quanto mais nós formos assim, mais felizes nós seremos. E por que é difícil? Porque não mudamos já um pouquinho hoje, e amanhã mais um pouco, e amanhã mais um pouco, para que o retorno, para que a nossa retrospectiva, que não seja aquela da Rede Globo de todo final de ano, mas é a retrospectiva final, ela seja de êxitos, ela seja de reconhecimento das luzes que nós somos capazes de espalhar por esse caminho trilhado. Bem-aventurados os limpos de coração. Agora, essa a gente precisa se segurar na cadeira, respirar fundo, porque Jesus vai dizer: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Meu Deus. Quem vê Deus aqui, levante a mão, por favor. Quem vê Deus? Está muito tímido. Então Jesus está dizendo: aquele limpo de coração vê Deus. Agora a pergunta: onde está Deus? Em tudo. Tudo o quê? Onde está Deus? Está na pedra? Está na pedra. Está nos vegetais e nas plantas? Está nos animais? Está nos astros? No vento? Na chuva? No sol? No homem? Na mulher? Na criança, no velho, aqui, ali, lá. Então Jesus diz: que alegria, vamos pensar que júbilo é isso, a gente não consegue imaginar. Eu estou falando da minha parca inteligência, certo? Então o parâmetro sou eu mesma. Então, quando a gente vai na questão do manual do Livro dos Espíritos, lê o que é Deus, já dá um nó. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é a inteligência do homem. É uma outra coisa. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então nós vamos lá na imagem, numa situação na vida de João Evangelista, quando foi preso na ilha de Patmos, e ele, naqueles processos mediúnicos e intuitivos, vendo os quadros do futuro da humanidade, que podem mudar, depende de nós. Ele se assenhoreia da margem da ilha e os peixes vêm ouvi-lo. E ele diz: meus irmãos, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A nossa vidraça, a vidraça da nossa alma, precisa ser muito polida, porque a gente vê Deus no adversário. Que dificuldade para nós vermos Deus no assassino. É difícil para muitas pessoas. Deus também está dentro dele. Mas por contingências várias, às vezes aquela alma se perdeu no caminho. E a incapacidade é por nossa conta. Que dizemos às vezes em alto bom tom: manda matar. Está faltando limpar um pouco o coração. Prende. Corta fora. Está faltando limpar um pouco o coração.
porque Deus está em toda a sua obra. E mais adiante nós vamos encontrar João Evangelista na reencarnação como Francisco de Assis, se referindo às árvores, minhas irmãs. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então Jesus ali, ele coloca todas as raças, todas as castas, ele põe tudo. Precisamos limpar o nosso coração para perceber Deus em tudo. E quando a gente percebe Deus no final de tarde, o que acontece com a gente? O que acontece? Ninguém nunca se emocionaram com o final de tarde? Com um filho nascendo? Um pai que pega um filho no colo depois, não é emocionante? Não é emocionante para um avô ver um netinho falando vovô? Aquele homem duro da vida inteira chora com a criança dizendo vovô. Olha que interessante. Porque a vida tende a um polimento interno. A vida vai nos polindo, nós querendo ou não. Porque um dia nós veremos Deus na sua totalidade, em tudo. Porque se Jesus não nos visse como deuses, ele não teria falado, vós sois deuses. Porque ele já vê isso em nós. Nós não somos um projeto fadados ao falir. Nós somos criaturas fadadas ao êxito, ao encontro dessa felicidade. O Chico, muitas vezes, extremamente doente, ao quebrantado mesmo, caía no chão porque tinha labirintite. Quando as pessoas juntavam ele, daí Chico, como é que você está? Ah, por fora eu estou meio ruim, mas por dentro eu estou tão feliz. Porque se separam as coisas aqui. Há aquelas coisas da matéria e do corpo, mas há referências íntimas de felicidade. E essas nós não devemos perder, porque nós não sabemos que desafio nos aguarda ali na frente. Isso é muito alentador. Ouvir isso, ouvir o Evangelho é muito alentador, é muito otimizante das nossas forças felizes internas. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem vai ser chamado filho de Deus? Quem está fazendo a briga ou quem está pacificando? Às vezes a gente já fica botando lenha na fogueira, jogando pessoas uma contra a outra, aumentando aquela coisa que começa com F e termina com A, fofoca. Então, quem é o pacificador? É aquele que não quer mais ver volume nesses movimentos de violência. Como que nós podemos ser favoráveis a pessoas andando armadas? Isso não tem justificativa. Nós precisamos nos corrigir naquilo que é a base, que é a educação. Educação moral, por repetição de hábitos nobres, gentis, educados. Em planeta feliz não tem porte de arma. Não precisa, porque as pessoas se respeitam. E são felizes sem serem gananciosas. Então são reflexões muito importantes essas das bem-aventuranças. É uma proposta renovadora para as nossas vidas e absolutamente atual. Então, clarear as mentes sem as subornar ou submeter. Porque se Jesus diz, bem-aventurados são os pacificadores, e se eu escolho estar aqui hoje, não foi por coação. Se hoje eu escolho trilhar um caminho de autoconhecimento e autoiluminação, que é o Espiritismo, é porque eu quero. Ninguém é coagido, mas nós somos convidados a um refletir mais profundo sobre nós próprios, quem nós somos. E a criatura que eu vim mudar sou eu mesmo, e ninguém mais. Então eu trago todo esse conteúdo para mim, isso é para mim, não é para o parente que não está aqui, nem para o marido, nem para a esposa, nem para o amigo. Esse conteúdo é para mim. Essa água fresca é para mim. Esse material das bem é para mim. E Jesus vai concluindo esse momento memorável dizendo, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Jesus já antevendo que muitos daqueles que seriam os seus seguidores,
que há pouco tempo estariam nas arenas, sendo comida de feras selvagens e famintas, as fogueiras e as torturas várias. Então ele diz, felizes. E nós temos inúmeros relatos de que quando aqueles cristãos eram submetidos a esse tipo de tortura, muitos já eram levados em espírito antes que todo aquele processo se desse por completo. Então, que bom às vezes nós podermos dar um testemunho de alguma coisa. Nós temos hoje as arenas, só as ruínas agora, graças a Deus. Nós temos as cruzes? Não. Mas nós temos os nossos momentos. E o testemunho é não se revoltar. Nunca se revoltar. Por pior que seja a prova, a revolta é um sinal de não entendimento da justiça divina. Nunca se revoltar. Eu sei que às vezes é difícil. Porque nós vivemos como homens e mulheres. Essa é a grande questão. Nós vivemos como matéria. Se nós realmente vivermos um pouquinho mais como espírito, tudo é muito breve da perspectiva espiritual. Então, se eu sofro por causa dessa justiça divina que está sendo aplicada na minha vida hoje, e certamente ninguém aqui hoje está livre de qualquer desafio. Todos nós presentes estamos vivendo algum tipo de desafio, sim ou não? Algum tipo de desafio na vida, seja lá qual for. Ou vamos viver, ou já vivemos. A forma como eu passo por isso vai determinar o que vem na sequência. Não é nem para a próxima existência. A gente pensa, vou deixar para a próxima. Às vezes nós não vamos ter nem condições para tratar daquele assunto na próxima. Às vezes pode ficar para 3 para frente. Então a questão é agora. A questão é esse momento. É hoje, é essa vida. Então, como eu lido com os desafios? Estou lidando de uma forma leve ou estou tornando isso mais pesado? Estou me entregando verdadeiramente nessa ordem divina e sabendo que Deus sempre nos ampara porque Ele é bom? Ele nos ama profundamente. E Ele está sempre conosco. Nós não estamos nunca sozinhos. Jamais. E Jesus vai finalizando. Então, quando ele fala dessa questão, bem-aventurados os que sofrem perseguição, é importante, antes da gente finalizar, trazer algo de reflexivo. Porque aquele que infelicita, aquele que causa infelicidade, aquele que persegue, esse é o mais infeliz. Esse é um desventurado. Há pouco tempo, falando com um pai que perdera o filho numa briga de adolescentes, um jovem de 17 anos é arremetido de uma altura de 2 metros e é ainda violentamente chutado e chega a óbito, e o pai defende a ideia do armamento, que a gente precisa andar armado. Né? É difícil muitas vezes nós entendermos esses meandros da vida. As injustiças, elas precisam ser reparadas. A lei humana age para isso. Mas é a forma como nós interpretamos. É a forma como nós vemos. Se a gente vê da perspectiva materialista, o que a gente vai dizer? Manda matar o fulano. Mas daí a gente libera uma arma bélica. Um espírito matador solto é muito pior. Porque ele, encarnado, não teve tempo de ser retificado. Ele não teve tempo de receber, às vezes, nos presídios, quantos trabalhos de evangelização são feitos? Às vezes pode levar aquele assassino a uma reflexão diferente. Às vezes ele pode reparar um pouco desse episódio infeliz, porque ele é o infelicitador. Ele é a pessoa mais problemática da história. Quem foi já está lá, já voltou para casa. Está em outra situação, está feliz. Mas veja, às vezes a gente toma as dores de uma forma muito torta, muito equivocada. E aí nós mergulhamos nesses estudos para nós sabermos lidar com o quê? Com isso. Com as situações que estão no nosso caminho e que pode acontecer qualquer coisa conosco. Qualquer coisa mesmo. E a questão é como eu vou lidar.
Eu aceito, eu compreendo, eu já amo o suficiente, eu já compreendi isso o suficiente para não ter mais revolta, eu já sou essa pessoa mais pacífica, ou não? E Jesus finaliza belamente dizendo: bem-aventurados sois vós, diz Jesus, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem tudo mal contra vós por minha causa. Ele diz: exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, a sua recompensa. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Jesus diz que as coisas se repetem, mas que nós devemos, mesmo assim, nos sentirmos essas pessoas bem-aventuradas, porque nós não podemos mudar ninguém. Se o outro ainda não entendeu isso, não é problema seu. O problema é se eu não estou colocando isso em prática na minha vida. Ao outro eu vou dar direito dele fazer o que ele quiser. Mas com essa normativa eu não posso mais fazer o que eu quero. Mas eu devo me esforçar para fazer aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é bom, aquilo que contempla outras pessoas ao meu redor, porque o cristão é aquele que pensa na coletividade. O cristão é aquele que não pensa mais em si, mas já traz em si essa mensagem linda de Jesus. Ama, ama. Os meus discípulos são reconhecidos por muitos se amarem. Isso nós temos que falar muitas vezes para nós mesmos. Não é pela crença que eu tenho, não é pelo meu agnosticismo, mas é pelo amor que eu experimento na terra. A Amélia Rodrigues vai dizer: a Carta Magna foi apresentada, as boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos. O Sermão da Montanha são o alfa e o ômega da doutrina de Jesus. Jamais se repetirá, mas estará presente em toda a humanidade. Que Jesus nos abençoe a todos e que nós possamos sair daqui estimulados, felizes, um tanto mais, e que possamos voltar a esse estudo outras vezes, sozinhos, em casa, porque isso é luz para as nossas vidas. Muito grata.